Assembleia de Deus, harmonia. Salmo muito conhecido da Bíblia, e nós vamos meditar um pouquinho nesta mensagem de Deus aos nossos corações, do Salmo 1. A igreja localizou, diga amém. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são semelhantes à moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. Ó Deus, que esta palavra tenha guarida no coração de cada um de nós, que possamos atentar para tudo o que ela nos revela e tomarmos todas as atitudes necessárias à nossa inteira conversão a Ti, a fim de que a nossa alma encontre deleite e salvação no Teu projeto bendito que realizaste através da morte de Jesus. Te pedimos isto, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Podem tomar todos assentos. A gente compreende, meus queridos, o quanto fica às vezes desconfortável, né? As cadeirinhas muito juntas para que a gente pudesse comportar o maior número de pessoas. O nosso projeto é de, logo que possível, né? Não é? A gente ter o nosso ambiente construído aqui com poltronas confortáveis, é o nosso projeto. Vamos todos orar nesse sentido, vamos fazer a nossa parte, a fim de que seja viável esse projeto. A gente teve uma primeira proposta, isto é, um esclarecimento acerca dos custos, e a gente ficou um pouquinho assustado, porque, para vocês terem uma ideia, aquilo que a gente pensava chegou a 1.700.000 para que o projeto estivesse pronto. Então, é muita coisa, e nós precisamos de orar a Deus, porque, afinal, Ele é o dono do ouro e da prata, não é? E vamos continuar com o nosso projeto diante do Senhor. Queridos, aqui está uma passagem bíblica, como já disse, muito conhecida, o Salmo 1, possivelmente a grande maioria tem ele de cor, e pode citá-lo a qualquer instante. E rapidamente a gente vai meditar um pouco, porque precisamos de ter tempo para a distribuição da ceia, e vamos apressar um pouquinho hoje. Esse salmo, inicialmente, ele nos apresenta dois grupos de pessoas. Ele mostra um grupo que existiu desde o início, continua existindo hoje, e até a volta de Jesus, esses dois grupos estarão presentes no mundo, muitas vezes dentro da mesma casa, na mesma família, na comunidade, no país, enfim, em todos os lugares esse grupo aparece. O grupo dos justos e o grupo dos ímpios, dos injustos. E a Bíblia, neste
pequeno texto, além de mostrar esses dois grupos, destacando um do outro, diz que o grupo dos justos será um grupo feliz, com uma expectativa maravilhosa, vivendo aqui. Enquanto que o grupo dos ímpios, esse grupo será sempre frustrado em todas as suas buscas. E mostra, além de destacar um do outro, a trajetória de cada um, o comportamento, como que eles se comportam, e no final mostra um indo para a salvação e outro grupo indo para a perdição. Então, o Salmo é basicamente isto. E eu gostaria de iniciar aqui conceituando o que é justo para Deus e o que é ímpio na revelação deste Salmo. Porque, afinal de contas, todos nós, a Bíblia diz que Deus olhou dos céus à terra e não viu nem sequer um justo, Ele não encontrou. Do parapeito da eternidade, Deus olhou para a terra e não viu nem um justo. Esta é a revelação bíblica. Então, como Ele encontrou justos aqui? Sabe como? Quando Ele viu que não tinha nenhum justo, e Ele viu que nenhum homem, por melhor que fosse, jamais alcançaria esta posição, Ele enviou o seu Filho, o único justo, que pisou na terra e veio morrer. Por isto está representado aqui o seu corpo neste pão e o seu sangue neste vinho. Este veio ao mundo, jamais cometeu pecado, viveu entre nós um pouco mais de 3 décadas, e no final deu a sua vida por nós, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Porque para Deus só vai aquele que for justo. Como se nós não podemos nos justificar a nós mesmos? Aí Ele veio, o justo tornou-se justificador daqueles que nele creem. Então Ele vem e nos justifica pela fé. Então o grupo de justos que aparecem aqui, só aparecem porque esse grupo foi justificado. Justificado, ficado justo. Não era justo e ficou justo. Por isto, justo, ficado justo. Isto, ao crer, ao abraçar a proposta da salvação, o chamado de Deus para viver agora, não mais como outrora, mas viver segundo Deus. Outra dificuldade. Porque mesmo sendo justificado uma vez, cai novamente. Para nos potencializar, para nos ajudar neste processo, Ele resolveu não apenas vir uma vez, declarar justificação para a gente e ir embora. Ele disse: eu vim para morar em vocês, habitar em vocês. De modo que Ele agora não habita nessa casa. Ele habita no meu coração, no teu coração, no nosso coração. Para nos manter no processo de santificação, até o dia da sua volta gloriosa, quando entraremos no reino celestial, pelo sangue de Jesus. Então, justificados são todos aqueles pecadores
que um dia reconheceram a graça salvadora de Deus através de Jesus, e viu a possibilidade de viver uma vida nova conforme os seus ensinos, e abriu o coração, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados. Ninguém se torna justo sem fazer a sua própria confissão de pecados. Ninguém. Desde a nossa mais tenra infância, o pecado começa a se manifestar. Na beleza de uma criança, você vai ver atitudes e gestos que sinalizam o pecado. Ainda hoje eu estava vendo as minhas duas netinhas, lindas, maravilhosas, uma com 5, a outra com 4, e pediram uvas, queriam uvas para lanchar, e eu fui colocar. Coloquei a primeira porção, uma comeu, a outra comeu, uma ficou mais querendo comer a da outra e tirou algumas do seu prato. Depois que terminaram, pediram novamente. Eu fui colocar, ambas estavam pedindo. E quando eu fui colocar, só uma estava presente, a outra não estava no momento, a mais nova, 4 aninhos apenas. Mas quando eu coloquei a porção de uma e de outra, ela já foi tirar do prato da outra, não tirou da dela. E ela disse: vovô, Marina me disse que não queria. Marina tinha dito que queria, tinha pedido igualmente. Mas na ausência, ela me disse que ela não queria e, portanto, ela ia comer o dela. É assim que é, gente. Essa é a mais pura verdade. A injustiça campeia neste mundo. E nós só fomos justificados por uma razão. Porque o filme, aquele filmezinho que a gente falou, da nossa vida, desde o nascimento até hoje, o desgraçado filme que a gente não quer que passe diante de ninguém, nem da gente mesmo, esse filme precisa ser apagado, deletado, jogado no mar do esquecimento. Se não for, ninguém entra para esse grupo dos justos se não houver confessado os seus pecados. Ninguém. E o próprio Deus diz: eu não quero ver esse filme. Esse filme, na hora que você vier e confessar, crendo no meu sacrifício, eu mesmo não quero mais vê-lo. Vem uma amnésia em Deus, e Ele diz: eu me esquecerei dos teus pecados, e deles não me lembro mais. Ele está dizendo: eu deleto a tua história, cancelo o teu pecado, e te vejo agora pelo olhar de Cristo, que disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então ele vem, perdoa, cancela e começa uma nova história, a história da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém. Tem que ter esse começo, tem que apagar esse passado. Apagar, cancelar, deletar, para não vir mais à tona. Por isso que no juízo a gente vai chegar livre, porque não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne. Os ímpios, os pecadores, os
escarnecedores. Já não anda mais nesse grupo. O grupo agora já se santifica. Agora é tudo novo. Por isso, Paulo escreveu, segundo aos Coríntios, não é? 5:17. Portanto, agora, nenhuma condenação há mais. E aí ele diz: quem está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas ficaram para trás, passou, está no mar do esquecimento, foi deletado, tudo se fez novo. Aí agora nesse grupo dos justos a gente vai caminhar de modo diferente. E o grupo dos pecadores, dos que não se arrependeram? Pelo menos nesse salmo, ele se subdivide, pelo menos se identifica em 3: ímpios, pecadores e escarnecedores. Ímpios não significa dizer que vive matando gente, aniquilando pessoas, odeia todo mundo, não. Nesse grupo dos ímpios, está esse grupo identificado como ímpio, é aquele que não crê em Deus. Ele não conta com Deus na agenda dele. Ele vai fazer as coisas, não quer nem saber se Deus existe ou não. Ele vai pela cabecinha dele, e às vezes se dão bem à beça. Estudam, adquirem pelo dom natural que de Deus distribui para todos nós. Com esses dons naturais, eles são especialistas em áreas que eles conseguem tirar o olho de um, colocar em outro. O coração, eles vão lá, ateu, ímpio, não crê nada em Deus, quer nem saber que Deus existe ou não, apenas usando aquelas habilidades que o próprio Deus lhe deu. Toda a sua capacidade intelectual ele usa, às vezes, da melhor forma. E são amigos excelentes, às vezes. Companheiros, às vezes, até carinhosos, educados, finos. Humanamente falando, as pessoas mais doces. Pode ser. Mas não querem nada com Deus. Espiritualidade para eles não existe. Existe o aqui e o agora. Existe a ciência. Existe a física. Existem as leis naturais. Existe uma evolução natural das coisas. Existe um processo aí muito interessante. Mas Deus está fora, é uma coisa que não vale, não pesa nem a favor nem contra. Todos os projetos deles são deles mesmos. Aí depois vem entre os ímpios os pecadores. Eles podem chegar à exaustão, não significa dizer que todos os ímpios são assim. Eles são desse nível até os níveis mais malignos. Não há limites. E apenas para obedecer à sequência pedagógica do Salmo, ele diz: os ímpios, os pecadores, aqueles que sabem que são pecadores, crê, até sabe que a Bíblia é verdade, crê na história de Jesus, e às vezes até chora, sabe que houve uma manifestação sobrenatural de Deus na terra, até reconhece às vezes que aqueles que servem a Deus e consegue até identificar alguns valores cristãos, enfim, mas não tomam decisão. Eles sabem, mas não reagem, eles continuam insistindo nos seus pecados. Entre servir a Deus e ao mundo, ele diz: eu quero os dois. Quero viver os dois, quero viver a vida. Deixa a vida levar eu. Não interessa. Eu sei, mas é assim que é.
A natureza, é isso mesmo, Deus existe. De vez em quando junta as mãozinhas, faz uma petição aqui, outra ali, uma devocionalidade pontual na vida existe. Muitas vezes tem a sua religião, mas nunca se arrependeram de seus pecados, nunca chegaram ao ponto de dizer: eu preciso da misericórdia de Jesus, eu confesso a Ele os meus pecados, eu me arrependo, eu vou meditar na sua palavra, eu vou agora assumir a minha vida espiritual, eu vou priorizar Deus. Nunca faz isso. Os pecadores. E aí vem os escarnecedores. São aqueles que não se conformam apenas em serem pecadores, eles querem rechaçar tudo que é Deus, tudo que é espiritualidade, zombam, anarquizam, além de tudo, começa a acusar todo mundo, tem raiva, ele não obedece a Deus e tem raiva de quem obedece, e chacoalha de quem obedece, e desafia Deus o tempo inteiro, através de atitudes, de palavras, de pensamentos. É o tipo que está aí para contrariar. Eu vim para contrariar. Eles não se conformam de ser eles mesmos, eles querem afrontar. Então se subdivide aqui esse grupo dos injustos, entre ímpios, pecadores e escarnecedores. E aí vem esse salmo agora e diz o seguinte: olha, além de existir esses dois grupos, agora há uma característica no grupo dos justos. Você pode identificá-lo. O próprio Jesus disse que é possível identificar o justo, não pelo que ele diz, não pelo que ele fala, mas pelo que ele é, pelo que ele produz. Pelos frutos conhecereis, Jesus disse. Então tem muita gente que entra apenas ouvindo falar, não quer nem saber, aí já vai se desarmando. Não, meu filho, seja prudente. Amém? Não entrega o leme da tua vida a ninguém. Vai na graça do Senhor e analisa as coisas pelo que as pessoas produzem. E não apenas por uma postura religiosa de alguns dias, mas precisamos de viver conforme os ensinos maravilhosos de Jesus. Então vem esse salmo e diz que esses justos, olha que coisa ele diz aqui, o destaque dele é que eles não andam segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse grupo tem uma forma diferente de viver nesse mundo. Eles têm limites, eles analisam tudo, esse grupo analisa tudo, mas só colhe o que é bom. Vai fazer mal a alguém? Não interessa, não é evangelho. É contra a vida, a ética da vida. Então, não entra, porque é contra o Espírito de Jesus. Vai na luz do evangelho e não consente com este povo. Às vezes estão dentro da mesma casa, na mesma família, são até irmãos de sangue, mas um não quer nada com Deus, o outro quer tudo com Deus. E agora? Não é para andar, não é para sentar, não é para aderir às ideias desse grupo. Como é que vai viver então? É possível alguém viver assim? Essa é uma questão que a gente precisa resolver. Aí Paulo escrevendo
a segunda carta de Timóteo, capítulo 3, Paulo trata disso, diz, olha, tomem cuidado, para não se tornarem extremistas. Agora eu vou me tornar um monge, eu vou entrar numa caverna para me isolar de todo mundo, é assim? Não. No relacionamento você não vai concordar com o ímpio, você não vai aturar o pecado sem você avisar, comunicar, você não vai gargalhar com aquele que está zombando das coisas de Deus, você não vai rir com ele, mas você pode abraçá-lo. Sabe qual é a nossa missão como justos compondo esse grupo? É transformar pessoas do grupo dos ímpios e trazer essas pessoas para o grupo dos justos. Essa é a missão. É para isso que essa casa está aberta aqui. É para isso que a gente prega o Evangelho. O desafio é esse: se todos já estivessem no grupo dos justos, não teríamos mais o que fazer neste mundo. Temos um outro mundo muito melhor. Para isso Paulo disse, eu sei que estar com ele é muito melhor, mas por causa do grupo dos ímpios me convém ficar aqui. É assim que é. A nossa vida só ganha significado quando a gente está olhando para esse grupo de ímpios, pecadores e escarnecedores, e a gente chega junto desse grupo não para nos associar com ele, mas para mostrar que existe uma outra opção. Existe a opção da vida, existe a opção dos justos, existe a opção dos que temem e amam a Deus, e a gente vai acendendo luzes, sinalizando com palavras e muito mais com atitudes, não apenas com o que a gente tem, mas muito mais com o que a gente é, e a gente vai então trazendo pessoas através do exemplo de Jesus, sendo vivido por nós, como ele diz, aprendei de mim, aprendendo dele, praticando e vivendo como ele viveu, e assim transformando vidas, tirando do grupo dos ímpios e trazendo para o grupo dos justos. Este é o meu desafio, o teu desafio e o desafio de todos que já foram justificados. O próprio Jesus disse, ide e dai de graça o que de graça recebestes. Cabe a gente agora, olha o privilégio que Deus nos deu, de fazer parte desse projeto salvador de Deus, como cooperadores de Deus, como filhos amados. Olha que coisa, eu cooperando com Deus, você cooperando com Deus, nós cooperando com Deus agora no processo de buscar ovelhas perdidas, para trazê-las ao aprisco, trazê-las do campo onde estavam desgarradas como ímpias, pecadoras, escarnecedoras, e trazer essas pessoas agora convertidas para darem testemunho do poder do Evangelho, que é poder de Deus e é salvação para todo aquele que crê. É esse o Evangelho, é isso que esse salmo está mostrando para a gente. E aí, o justo não faz, ele não segue conselho dos ímpios, não se deixa influenciar
pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ele tem esse critério. Já pensou? Eu sou justo, mas tem lá o bloco. Os homens, meninas. Afinal de contas chegou o carnaval, né? Paciência, brincadeira, fala sério, eu vou cair na gandaia. Como justo não dá, não cabe mais. O Espírito que habita em você vai lá e toca, diz: meu filho, minha filha, pensa, vigia, não dá. Mas a musiquinha é tão gostosa, ela tem um molejo, que naturalmente as crianças se mexem. Leva até criança, por que eu não caio nela? Por que eu não posso tomar lá meu traguinho e ficar meio lezinho? E afinal de contas é domingo, hoje não vou trabalhar. Tem Uber para chamar. Então me deixa ser feliz. O Espírito de Deus que habita em nós chega e dá aquele toquezinho sutil. Meu filho, não convém. Carinhoso. Você tem coisa muito excelente para se ocupar. E aí o ímpio diz: eu não entendo isso. Não dá. Uma coisa tão natural. Afinal de contas, o país patrocina isso. Os artistas patrocinam isto. O governo patrocina isto. O que é que eu não posso? Eu posso, mas eu não devo. Porque o mundo jaz no maligno. Porque sem limites, as pessoas não vão para a salvação, vão para a perdição. O caminho para a salvação, o caminho do justo, a porta é estreitinha e o caminho é apertadinho. Ele tem que andar com devidos cuidados. Ele tem que ter motivação e decisão de andar de verdade. Não dá para aquele que tem ânimo doble. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Tem que ter um ânimo só. Então é assim que é. Mas aqueles que querem de todo jeito, com todas as bagagens, entra pela porta larga, o caminho espaçoso, e tem uma coisa, vai encontrar muita gente nessa. Mas lembre-se, nós fomos chamados para seguir Jesus, o justo. O justificador, o que nos justificou, o que nos tornou justo. E ele disse: os que fazem parte desse meu grupo, eles me seguem, escutando a minha voz. Essa voz magnífica de Jesus que a gente vai seguindo e vivendo feliz a beça. E ainda canta: sem Jesus não dá, né? Não dá. Sem Ele tudo é engano, tudo é ilusão, tudo é uma grande ilusão. E no final a gente vai ficar assustado diante das fantasmagorias do pecado, do engano, da ilusão deste mundo. Então, é aí que a gente vai verificando que não dá para andar assim, mas ao mesmo tempo que a gente deixa de aderir a esse grupo natural, a cara de mundo muito real, aí a gente deixa de andar, não faz, não anda, não adere, não se associa com as maneiras deles. Muito pelo contrário, a gente tem uma ocupação muito grande, a gente nunca fica desocupado.
fomos cheios de Deus. Olha, verso 2. Ao contrário, ao invés de viver andando de todo modo, se assentando com todo tipo de pessoas, antes, ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A ocupação total, não há vaga para qualquer outra coisa. Nós temos a meditação na palavra de Deus. O que é que a gente está fazendo aqui todo domingo, toda quarta, durante vários dias na semana? É para meditar em quê? Vocês vêm para aqui ouvir um homem ou vêm ouvir a voz de Deus? Quem vem ouvir a voz de Deus? Amém. Isto mesmo, meu filho. Se for homem, desista, porque homens não têm o que nos dizer, mas Deus tem o que nos dizer. Ele diz: a palavra está na tua boca, no teu coração, e esta é a palavra da fé que pregamos. Porque a palavra da cruz é loucura para quem se perde, mas para os que são salvos é o poder de Deus. Então medita na lei do Senhor. Olha que coisa linda. 1 Timóteo 3. Todavia, os perversos e impostores andarão de mal a pior, enganando e sendo enganado. O grupo dos pecadores, dos ímpios, dos aborrecedores, dos escarnecedores, é de mal a pior. Tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste, e sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tens aprendido, porque desde a tua infância sabes as sagradas letras que têm o poder de te fazer sábio para a salvação, por intermédio da fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas obras. Diga amém. Então aqui está a palavra de Deus para nós nos ocuparmos com ela o tempo inteiro. Vivê-la, respirá-la, comê-la, bebê-la. Porque agora nesse grupo não é só de pão que a gente vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora esse apetite por Deus explode assim. E tem uma coisa, esse grupo tem que ser feliz. Não dá para ser um cristão autêntico infeliz. Você pode ser um cristão autêntico e passar por dores, sofrimentos, angústias, provações, coisas mais desagradáveis, tanto quanto passa qualquer injusto. Mas você vai ter um banquete contínuo de alegria na tua alma, no teu espírito, que nada vai tirar a nossa esperança, nem a vida, nem a morte, nem a altura, nem a profundidade, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem comprimento. Nada tira. Você está centrado em Deus. E aí você avança, meditando na lei do Senhor. Olha a alegria. Salmo 4, verso 7. Colocaste no meu coração mais alegria do que a daqueles que têm a fartura nas épocas do trigo e do vinho. Então não são o motivo da nossa alegria, não está fundamentada apenas nos bens materiais. É uma alegria indescritível. É uma alegria que vai além do nosso pensamento.
Porque a paz de Deus que Ele colocou em nós, segundo a Bíblia, excede todo entendimento. Mas eu estou aqui quase indo, partindo, mas mesmo assim não perde a esperança e a certeza que vai viver eternamente com o Senhor. Está pendurado na cruz, dando pertinho de dar o último suspiro, e ainda diz: eu quero que tu te lembres de mim quando tu vieres no teu reino. A gente descobre, sem saber como descobre, que tem um reino para a gente participar eternamente. E isto é o que nos dá alegria. Salmo 13, verso 5: contudo eu confio em teu amor. O meu coração se enche de alegria e satisfação em tua salvação. Amém? A nossa salvação é Cristo. Salmo 16, verso 8: tenho sempre o Senhor diante de mim. Olha, tenho sempre o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita, não serei abalado. Essa é a razão da alegria que trago no coração, e no íntimo exulto de prazer. Isto é palavra do Evangelho. Isso é o ensino de Jesus. Esta é a mensagem de Deus. Salmo 28, verso 7: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração e recebeu favor. Todo o meu ser se alegrou, e com meu cântico eu o louvarei. Por que é que nós temos órgão de louvor aqui, músicos que vieram aqui? Poderiam estar cantando e tocando para outras plateias, mas nós estamos aqui louvando somente a Deus, por uma razão óbvia, muitíssimo bem fundamentada. Oi lá, Deus é a minha salvação. Sinto-me inteiramente confiante, de nada tenho receio, porquanto o Senhor Jeová, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Com o coração repleto de alegria, tirareis água pura das fontes da salvação. Isaías 12, verso 2. É assim que é. Quando a nossa vida está dentro desta forma, a alegria vem e a gente faz parte do grupo dos justos. É um grupo menor, porque segundo Mateus 13, muitos não querem, mas graças a Deus que você quis, você está aqui adorando a Deus, fazendo a sua parte para continuar neste grupo maravilhoso. E o Salmo finaliza mostrando os resultados das escolhas de um grupo e de outro. No verso 3, o justo, pois será como uma árvore plantada junto às correntes das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, tudo que fizer prosperará. Olha lá, é uma árvore, raízes, caule, folhas, ramos, flores e frutos. Seiva, vida. Verso 4, não são assim os ímpios, mas são semelhantes à moinha que o vento espalha, é como uma folha seca, sendo jogada.
sem vida, por isso que a Bíblia diz, estão mortos em seus delitos e pecados. Olha a diferença aos olhos de Deus. Eles podem morar no mesmo prédio, debaixo da mesma casa, vivendo com o mesmo patamar de recursos materiais. Ou eles podem, em termos de bens materiais, serem totalmente diferentes. Havia um extraordinariamente rico, enquanto que o outro esmolava à sua porta. E os grupos eram diferentes. O rico estava no grupo dos ímpios. E estou fazendo aqui uma apologia à pobreza? Não, meu filho, não. Estou dando um exemplo que Jesus deu na parábola, apenas. Porque pode ser o inverso também. Pode ser completamente o inverso. Não é pelos bens materiais que se medem a bênção de Deus. É pela a felicidade da alma, do espírito em Deus. É pela certeza da salvação que há. Então, veja a diferença. Um, soprado pelo vento, não tem paradeiro, enquanto que o outro é uma árvore plantada junto às águas que tem vida e dá frutos. Muita diferença. Olha que a coisa começa a aparecer. No final, o resultado final é salvação e perdição. Verso 5. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à perdição. Olha que coisa grave, perdição para os ímpios. Preferência pelo pecado, maldição. No juízo não subsistirão. Por que não subsistirão no juízo? Por quê? Porque quando o filme de cada um aparecer, ele mesmo vai se condenar, vai dizer, vai ter cenas que eu disse aqui, que ele vai querer fechar os olhos, não quero ver isso, não foi eu que disse isso, não foi eu que fiz isso. Imagine, o filme não é só o que a gente vê para fora, é a tua hipocrisia, a tua mentira, o teu engano, é tudo. Pensamentos, palavras, mas eu só disse, mas o Espírito que estava presente nas energias do teu espírito, quando você disse, já assassinou alguém, porque você só não praticou, porque não tinha todos os recursos, todos os meios. Se você tivesse, você teria eliminado, se tivesse poder na sua mão, você tinha eliminado muita gente até aqui, como eu repeti na instrução de quarta-feira passada, aquele que disse, mesmo conhecendo todos os valores das escrituras, chegou a dizer, se eu fosse Deus por 5 minutos, você ia ver o que eu ia resolver nesse país. Eu ia matar muita gente nesses 5 minutos. É isso que está muito, essa energia. Aí ele diz, no juízo, tudo isso vai aparecer, porque aquele que não tiver o seu filme cancelado, o filme não foi deletado, está aqui. Não foi deletado, você está condenado. No juízo você não vai subsistir. E tem uma coisa, você vai para o inferno sabendo que Deus é justo. Sabia? Que quando você vê o seu filme, ele vai julgar os segredos dos corações dos homens no juízo. Aí quando ele julgar tudo isso, a pessoa diz, está certíssimo, vai ter que se dobrar, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Os perdidos do inferno não terão quem acusar. E tem mais, Romanos diz, ninguém apresentará desculpa. Nenhum apresentará desculpa diante de Deus. Então, meus queridos, é melhor a gente passar para o grupo dos justos hoje, decidir. Quem já está, fortaleça-se. Quem não está, venha imediatamente. Porque a coisa é grave e é séria.
não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Aqui a gente pode até ficar a vida inteira, mas Ele saberá separar joio de trigo na hora certa. Ele fará. Ele saberá fazer sim. E Ele diz em Malaquias 3, olha que coisa grande Ele diz aqui. Avançando, porque não há mais tempo, verso 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vai haver o dia, ele diz aqui, no dia, naquele dia que preparei, acerca dos justos, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. E é nesse dia que verão a diferença entre o justo e o ímpio. Por isso que na Bíblia existe céu, existe inferno. Ninguém pode te pregar o evangelho sem essas verdades virem à tona. Mateus 25, 46, assim diz: sendo assim, estes irão para o sofrimento eterno, porém os justos para a vida eterna. Sofrimento é uma coisa terrível, não é? Muita gente diante do sofrimento tira a vida, a própria vida, pensando que desta forma fugirão dele. Mas no sofrimento eterno a morte não existe. Até uma linguagem bíblica dizendo que vão pedir a morte, mas ela foi tirada. De tal sorte que o sofrimento eterno, olha lá, irão para o sofrimento eterno, porém os justos para a vida eterna. Daniel 12, 2 fala: multidões e multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, humilhação e para o desprezo eterno. Evangelho é coisa grave. A gente está aqui diante do corpo e do sangue do Senhor. Não dá para brincar com o evangelho. Dois tipos de ressurreição. João 5 e 29 fala: ressuscitarão para a ressurreição da vida. E no final do versículo, ressuscitarão para a ressurreição da condenação. E aí Deuteronômio 30 e 19, os céus e a terra tomam por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Quem é que está dando esse conselho? Deus. Quantos aqui já escolheram a vida para viver? E a vida é Jesus. Tem alguém que quer nesta noite, ainda não fez a sua decisão e quer fazer para passar de grupo? Alguém deseja? Se tiver, no decorrer do culto, você poderá vir. E vindo, nós consideraremos e oraremos por você. Igreja Assembleia de Deus. A harmonia